Olá, pessoal, muito bom dia para quem está chegando agora. A gente mais, mais 1 ou 2 minutinhos, a gente já começa o nosso encontro de hoje. Muito bom dia a todos vocês que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa reunião com um tema espetacular, né? Um tema de verdade, né? A gente tem temas que a gente não gostaria de discutir, né? Tem temas que a gente gostaríamos de não falar sobre, né? Mas é um tema importantíssimo, né? Um tema que faz necessário a gente falar, entender o que está acontecendo para que a gente possa tomar as devidas ações. Pessoal, então nós vamos dar início a partir de agora. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui. Quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Maurício, diretor de suprimentos aqui da Berk. Hoje, para quem chegou agora, né, nós não estamos fazendo diretamente, né, eu e o Antônio, que vai presidir a reunião, mas nós estamos juntamente hoje, nós fizemos um formato bem bacana, né? Nós estamos aí com o Walter, representando a Consuma, o supply da Consuma, estamos com o Fernando da Máxima, ele está numa inauguração, mas vai tentar falar um pouquinho com a gente. A gente também está com o Fernando Weber, direto de Curitiba, representando a Isotolândia, e a gente está com a Cristina, acredito eu, do Rio de Janeiro, entrando aí também para falar com a gente. E nós vamos bater um papo juntamente com o nosso grande Antônio. Antônio, muito obrigado por você, mais uma vez, se colocar à disposição da ABEC para poder falar e de forma voluntária, de forma em parceria. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Para quem não sabe muito bem como funciona, mas o Antônio, além de ser aí CEO, diretor, supply da Nivea, né, e ter passado por tantos anos dentro do supply de montadoras, de empresas multinacionais ligadas ao mercado externo, ele também tem dado esse suporte, né, diretor também da BPC, mas ele tem dado, né, e ele estuda muito, final de semana, aí, enquanto muitos descansam, o Antônio ele respira informação, notícia, para poder trazer. E ele está há mais de um mês preparando esse conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje, pessoal, para quem não lembra, nós estávamos ali em dezembro no seminário da Berk, e o que nós falávamos? É até engraçado, né? Parece que o Antônio ele fez uma capa, assim, a mesma capa do jornal The Comics lá, que já falava que o Maduro seria preso, falava que essa guerra no Irã iria acontecer. Eu acho que o Antônio Fui lá ele embaixo já levar pre... os remédios na Cláudia passando, levar lá em Liana. Já entreguei, ele já entregou, graças a Deus. Pessoal, Na casa de quem tiver com Liana, o uma áudio amiga de Ana aberto, Cláudia que deixa, por mora na favor, Alemanha. pessoal. Pessoal que é, tiver com o áudio aberto, Luiz, seu som desativou. Alguém Ativa desativou de novamente. todo mundo aí, Luiz. voltando aqui. Nós já falávamos ali no seminário do ano passado que esse ano nós iríamos enfrentar fatores climáticos, tínhamos um efeito Trump nas decisões a nível global, tínhamos impactos dos fertilizantes, ainda não havia fechado o Estreito de Hormuz ali no Irã, as questões logísticas já estavam em pauta, fora feriado, Copa do Mundo, que também está impactando, a reforma tributária também que estaria em jogo, e teríamos aí questões envolvendo custos de energia também, né? Então, esse contexto global, diariamente, de janeiro para cá, ele veio acontecendo com muita rapidez. Para vocês terem uma ideia, no tema que o Antônio vai trazer agora, ele simplesmente teve que alterar, hoje, 5:30 da manhã, ele tinha uma apresentação, e ele, nesse intervalo das 5:30 às 10, ele teve que mexer nessa apresentação, porque de tão rápido que está as informações, as mudanças. Então, nesse tema que nós vamos discutir hoje, para nossa cadeia, impacto, commodity, uh, preço de carne, preço de diesel, e os pontos que nós vamos discutir,
Antes de passar a palavra para o Antônio, eu queria deixar bem claro que, com a certeza que a gente tem de tudo, a gente gostaria de chegar aqui agora e falar assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, o plano vai ser esse. Ó, vai subir X% na proteína, ó, a arroba do boi vai bater tal, então você já faz isso, aquilo, lá. Infelizmente, né? Essa bola de cristal ninguém tem. Então eu queria chamar o meu amigo Antônio, agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, agradecer todos vocês que estão separados esse tempo para discutir e ouvir aquilo que está acontecendo a nível global e os impactos que vai ter, porque nós temos uma grande responsabilidade. Hoje, digamos que 40%, 50% do budget de cada empresa que está aqui, seja ela grande, média ou pequena, é responsabilidade do comprador, do gerente de compras, do supervisor, do coordenador, não importa o título, é nossa responsabilidade. E a gente precisa entender o que está acontecendo para poder tentar mitigar, tomar ações, envolver o fornecedor, envolver o pessoal de planejamento, envolver o pessoal de operações, comprar ou não antecipado, negociar prazo. É essa cadeia, esse emaranhado que eu convido o Antônio para trazer para a gente hoje uma luz, algo que possa nos ajudar a tomar as decisões. Antônio, seja bem-vindo à Berkeley. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e também agradeço pelo desafio. Eu posso dizer que esta apresentação de hoje é a mais difícil que eu já tive que fazer, porque pelos múltiplos cenários envolvidos e não há uma resposta concisa. Você pode ter certeza que as mentes mais preparadas do planeta também não têm uma resposta, tá? Que possa, que nem você mesmo falou, prever os índices de impactos para o próximo, para amanhã, para o próximo mês, para este ano, para o ano que vem. Não tá. É um cenário muito ainda nebuloso. O que eu vou tentar trazer para vocês é uma lógica, porque pelo todo o estudo que eu estou fazendo, que nem o Luiz falou, analisando todo dia, acompanhando noticiários, falando com a Embrapa, falando com vários órgãos, aparentemente tem uma lógica em tudo que está ocorrendo, tá? Então, o que eu vou passar para o pessoal, para meus amigos compradores, suprimentos, os cenários do que podem ocorrer. Então, para isso, eu não estou entrando somente colocando coisas que vocês viriam na CNN, CBS News, Globo News, não. Eu estou entrando realmente no mundo do comprador, que é o mundo de custo e o mundo. Eu estou extrapolando um pouquinho do comprador e estou indo para o mundo de pricing, tá? Para entender aonde que estão esses impactos e como eles flutuam. Nós vamos falar do que está ocorrendo, tá? Como eu disse, é uma apresentação finalizada às 5h34. Pode ser que durante a minha apresentação tenha alguma mudança, tá? Então me desculpem, não depende, né, como se diz de mim, não depende também de ninguém. Nós vamos tentar fazer aqui o melhor possível. Bom, eu vou começar, e o que eu só peço, como tem um raciocínio em tudo isto, deixar as perguntas, se vocês puderem, para o final, tá? E manter os microfones fechados, para que entendam como está sendo conduzida essa lógica, tá? Para a área de suprimentos, para entender os cenários e o que pode ter pela frente. Então, eu vou começar colocando a apresentação, tá? A nossa apresentação. Eu queria, por favor, que o Luiz me dissesse se está vendo. Todo mundo está vendo? Espera aí, Antônio, ainda não. Enquanto você. Ainda não, Antônio, não apareceu para a gente ainda não. Pelo Ainda não? menos se aparecer para alguém que não apareceu para mim, o João fale aí, o Júnior, que Oh, estão aí fale. Não, por enquanto não abriu para a gente aqui, não. Não? Então, peraí, Isso. deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Enquanto você vai compartilhando, eu vou Aqui, puxar, eu vou. aqui, Isso, ó. Agora tá. já. Agora já compartilhou, correto? Isso. Enquanto você está fazendo compartilhando, pode colocar no modo apresentação, viu? Dá para Tá. colocar aí no modo apresentação, Já Antônio? coloquei. Vê se vocês estão vendo o modo É que apresentação. está aparecendo o seu PowerPoint para a gente. Ele não está no modo apresentação total da tela. Isso, agora sim, agora sim. Agora, Eu vou acho que é chamar o o Fernando Weber. Eu vou chamar o Fernando Weber rapidinho em Curitiba para legal. ele abrir isso com a gente aí, né? Para ele já vai ter um próximo slide aí. Ele já pode.
o Fernando Weber falar um pouquinho dessa perspectiva, se ele também está preocupado. Eu acho que não, porque o Fernando, ele é um cara bem tranquilo, lá em Curitiba não chegou, não vai acontecer nada lá em Curitiba, lá é um outro país. Fala comigo, Fernando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Antônio. Bom dia a Bom todos aí dia. da nossa reunião. Para você, Antônio, talvez a apresentação mais difícil que você teve para fazer, e para nós é a apresentação mais esperada desse momento, né? Para que nos ajude aí a respaldar algumas informações internas, né? Acho que todo mundo aqui conhece nossos clientes internos, nossos diretores e tudo mais, e clientes, parece que, né, não é só aqui na Resultolândia, mas não é todas as pessoas, mas parece que não é todo mundo que vive o cenário que a gente vive, né? Parece que não Sim, estão no mesmo país, né? Então, é super importante esse tipo de informação para nos respaldar como compras, né? Para a gente ir para cima de fornecedor, e conversar com os clientes internos, e a expectativa aqui é grande. O cenário aqui está bem complicado aqui na região sul, né? Zotolândia atua sim. em 7 estados, mas o grande forte é Santa Catarina e Paraná, então tá muito complicado aqui, gente. Tem fornecedores que estão mandando carta de reajuste de 23%, 25%. Tá? Tem o fornecedor de bandejas que apresentou 41% de reajuste. Entendeu? Então, assim, está bem complicada a situação, né? Ô, Fernando, E você já tocou num ponto bem importante que o Antônio vai falar com a gente, que o Antônio ele vai trazer essa resposta que você está colocando aí, né? Fornecedores fazendo esses movimentos, postos colocando combustível na casa do chapéu, mas dando um spoiler, o Antônio vai trazer algumas questões que, assim, gente, não chegou nem aqui. O diesel da guerra, o diesel do reflexo, nem chegou no Brasil ainda, ele nem está aqui. Nós estamos com diesel aqui de 2, 3, 4 meses atrás. Quer dizer, olha como que a gente tem que ficar muito antenado, nós de compras, que de repente esse movimento, esse barulho todo, tem gente querendo ganhar dinheiro aí em cima da gente, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Depois o Antônio vai falar, né, que o pessoal começa a precipitar um pouco a coisa, mas até de má fé em alguns momentos. Não que não vai ter impacto, né? Por outro lado, a gente tem uma operação que ela diz assim: olha, Fernando Weber, Cristina ou Walter, não pode aumentar, a gente não tem condição de repassar para o cliente, não deixa aumentar. Então é isso, Antônio, essa é a nossa realidade, que aqui a gente está começando aqui esse evento de hoje. Exatamente. O que a gente está vivendo é aquilo que exatamente eu tinha falado. Se lembra que vai ser um estica-corda, tá? A gente vai ter muita coisa especulativa, porque toda vez que você tem incerteza, instabilidade, o que acontece? Você gera medo, e no medo as pessoas nunca vão puxar para baixo ou vão se manter. Elas vão ter que ser os primeiros a puxar para cima. Eu vou começar, se vocês me permitirem, a apresentação, né? Se por acaso estiver virando, vocês já me avisam, tá? A agenda de hoje, ela vai ser ciclo de formação. Estão vendo essa tela agora, pessoal? Tranquilo? Perfeito, pode. Vamos lá, então. A agenda de hoje ela vai falar sobre o ciclo de formação de preços, os impactos da guerra, o status atual, a formação de preços, tá? Que é o CF, CV, DOPV, DOPPF, IPE. Vou explicar o que é cada um disso, porque eu não te falei, eu estou entrando muito em pricing, não só em preço, para que vocês entendam o comprador, o que está entendendo, porque ele também tem que entender a continuidade, não é só a engenharia reversa de custo. Nós vamos falar sobre o markup, que é o quê? Acima do custo se chama o mark, que é aquilo que vai acima, que entra despesas operacionais fixas, variáveis, para entender o custo variável, previsões macroeconômicas, fertilizantes e pacotes do governo, e vamos lá. Bom, vamos começar com o ciclo de formação de preços. Veja bem, tudo isso aqui é focado em refeições comerciais. Eu não estou falando em aço, em siderúrgico, ou seja, a apresentação não serve para nenhuma outra categoria, tudo bem? Então vamos lá. Refeições comerciais, o que a gente está vendo agora aqui? É o chamado efeito borboleta na área de refeições comerciais. O que é o efeito borboleta? Quem não sabe, é a teoria do caos, tá? Que foi criada, foi falada por um matemático, engenheiro, Albert Quartz, que ele escreveu que tudo pode levar ao caos, ou seja, uma reverberação de uma asa de uma borboleta no Pacífico pode gerar um maremoto no Ocidente.
Então, mais ou menos isso que significa que pequenas variações no sistema inicial podem levar a consequências imprevisíveis. O que, que é isto? Ao efeito borboleta aí, é o senhor Trump, que é um dos causadores dessa instabilidade econômica. E essa instabilidade tem um motivo, tá? Então, como é que ele consegue gerar essa instabilidade? Ele gera através de guerras, tarifários. Veja bem, ele tentou o tarifário, ele não conseguiu os objetivos que ele queria. Ele foi para a guerra, ele foi para tomar petróleo. Aí você tem OTAN, Groenlândia, Cuba, China, Venezuela, eleições no Brasil, etc, etc. Ou seja, nós vamos ainda viver mais 3 anos, provavelmente, com impactos diretos, ou seja, se vocês forem ver, o Trump, ele é aquele que mais aparece no noticiário. Todo dia tem alguma coisa nova colocada dele, e não tem limites, tá? E isso reverbera, como eu disse, o bater de uma asa lá reverbera. Então, a coisa é complexa, tá? Para que vocês possam entender, o pessoal perguntou até ele perguntou aqui do Soltolândia, da formação de custo, de preço. Vamos tentar imaginar o seguinte, na mente de vocês aqui, pessoal de suprimento. Quando eu falo em ciclo de preço e refeição comercial, vão imaginar uma UAN, uma unidade, tá, de atendimento nutricional, que ela tenha um cliente que beneficia arroz. Ou seja, tu tem um restaurante lá, industrial, restaurante comercial, e esse cara produz, beneficia arroz para vender. Ou seja, eu posso ser um dos clientes desse próprio fornecedor e ele é meu cliente. O que significa isso, gente? Que eu tenho que é o fornecedor, que me faz o preço de venda, vai para mim. Este preço de venda, que é a nota fiscal, ele entra na minha empresa como custo. Está claro o raciocínio. Por sua vez, ele entrou no meu custo, ele é vendido para esse meu próprio cliente como preço de venda. Ou seja, eu tenho custo e aqui eu tenho pricing no 3. E entra para o cliente, não é como preço, ele entra como custo. E por sua vez de custo, ele vai entrar para mim como preço. Então, o que significa? Toda essa cadeia significa que quando eu tenho um elo que provoca um aumento, ele reverbera, ele provoca-se aumentos consequentes. Então, se eu aumentar para o meu cliente vai aumentar também. Você concorda? Porque a refeição também tem custo para toda a operação, assim como um todo. Então, isso gera um tipo de uma cadeia, ou seja, o preço ele é transformado em custo e o custo é transformado em preço. Queria que vocês ficassem com isso em mente para entender o que vai ser falado agora. Vamos falar do impacto direto em refeição coletiva, macro cenários. Isso aqui é o que todo mundo já conhece, tá? Que é o que vocês vão ver em qualquer das noticiários. Aqui eu não estou falando nenhuma novidade, mas apenas para conceitualizar, que é o Estreito de Hormuz, a redução de 10 milhões de barris de aumento do preço do petróleo e 35% a 40% de custos de transporte são de combustível. Por quê? Quando você fala em transporte rodoviário, nós estamos falando em 40%, transporte aéreo 35%, 36% e transporte naval em torno de 18% a 24%, 25%. Depende do tamanho do cargueiro, do que ele está levando, se é refrigerado, se não é. Então, vocês estão imaginando que 35% a 40% é custo de transporte, independente qual a via que eu estou usando. Se eu estou colocando um cargueiro, um container, o que é que seja, ele tem um alto custo também, né? Até mesmo um petroleiro, ele também, teoricamente, ele consome petróleo que ele está levando, e é alto esse custo. E o que acontece? Com esta impacto da guerra, você começa a ter um outro fator muito alto, que é o fator de seguros, tá? Então, o fator de seguros, só para vocês terem uma ideia, ele aumentou quase 300%, também de forma especulativa, que é o chamado medo. E eu vou explicar o que é esse medo. Então, o que tem que ficar claro? O transporte, o impacto do diesel, ele é 30% no Brasil, só que ele é subsídio, tá? Já o fertilizante, ele tem todas as cadeias de impacto, porque a apresentação aqui, gente, é envolvendo refeições comerciais, tá? Para a área de compras aí, que é inflação, fertilizantes, inflação global, alimentos. Então, o fertilizante, eu vou comparar aqui custos variáveis. No custos variáveis, os impactos são o quê? Energéticos e a parte que envolve o alimento.
o alimento, onde que vai estar o impacto dele? Vai estar no fertilizante, só que não é a curto prazo, ele é a longo prazo. Então, o fertilizante, ele tem impacto no diesel, ele é 85 importado, diferente do diesel, tá? E o fertilizante, ele não tem subsídio, ele não está em nenhum plano do governo, ele impacta a cadeia de produção sem ela começar. Diferente do diesel, porque o diesel ele pode ser o começo ou o final, que é o transporte. Quando eu falo diesel, eu falo querosene, o que é que seja. E também o diesel, ele também entenda que ele é utilizado na agricultura, colheitadeiras, tudo, você também tem, são 93% dos fatores energéticos no mundo agrícola, eles são ainda derivados de combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis verdes, que a gente chama, ainda não são uma realidade nesse momento. A gente fala muito fácil de environment, de meio ambiente, mas ainda não é. Tanto não é que a guerra mal começou, já começou a ter problema para tudo quanto é lado, tá? E até mesmo o Brasil, que se diz autossuficiente, percebeu que a coisa não é bem assim. As coisas são complicadas e dependem de muito planejamento e muita estrutura, que é uma coisa que infelizmente a gente ainda não tem. Continuando aqui, você está vendo onde está o impacto. Aqui. Vamos ver o status atual e macro cenários. O que a gente tem hoje acontecendo no dia de hoje, tá? Nós estamos com 823 navios parados no Estreito de Hormuz. Ontem, até as 4h13 da manhã, da madrugada de hoje, somente 3 navios passaram por Hormuz. Não estou contando aqui os navios iranianos, que esses foram 214 entrantes e saintes. Entende que no Estreito de Hormuz você tem gente querendo sair e tem gente querendo entrar. Você tem que entregar cargas. Tem cargas ali que elas vão simplesmente se estragar. Tem entregas do Brasil de alimentos que já não tem mais finalidade, já poderia voltar. Tá? Porque ela não tem, passou validade, passou tudo. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto, né? Nós temos até cruzeiro, nós temos 4 cruzeiros parados do outro lado que tem 20 mil turistas dentro. Então, logo, logo também acaba a condição deles de poder manter isso. Eles vão ter que sair dali para uma zona de conforto. O que significa isso? O que a gente está vendo hoje é uma tentativa de acordo, uma suposta trégua. Não é que a guerra acabou. E o que acontece? O que ela causou? Quando falou-se dessa suposta trégua, o resultado foi muito rápido. Então você começa a ver que é tudo especulativo, tudo é especulação. Ou seja, a bolsa no Brasil, ela disparou, tá? Ela teve nos últimos anos o maior aumento. O barril teve uma queda de 13% em questão de 42 minutos. Ele passou a ser menos de $100 o barril. E o dólar no Brasil teve uma queda de 1,5%. Tá? Isso revela que a gente, neste momento, está trabalhando com dados, com informações muito de especulação, ou seja, eu vou provocar um aumento porque se não acontecer, eu ganhei, eu lucrei. Se acontecer, eu estou prevenido. Mas como é que as pessoas conseguem dar 20%, 30% de aumento se os índices não refletem nada disso nesse momento? Até porque nada do que está acontecendo, a reverberação da borboleta ainda não chegou. Tá? Então, o que está sendo feito de coisas reais mesmo? São cortes de voo na Europa. Então, 10% dos voos foram cortados ontem, tá? Para entre cidades, tá? Portugal cancelou voos entre cidades, uma diminuição, por exemplo, voos que tinham menos passageiros foram cancelados. A Europa está tendo um impacto forte, tá? Então, e a normalização para isso é para longo prazo. Entende-se uma diferença entre impacto direto e normalização. Tá? Então, Europa, Ásia e África, elas estão sem novas entregas, elas estão, por enquanto, sem nenhuma entrega, elas estão vivendo do quê? Do que vem lá da parte da Rússia, da parte do asiática, do que vem. Então, o restante, eles estão sem. O preço do barril, eles caíram com a expectativa de normalidade. Ninguém ditou nenhuma norma, foi imediato. Por isso, são aumentos especulativos. O risco de continuidade do conflito é um risco. A racionalização de combustível, aí sim tem um problema. E o problema maior, a falta global de fertilizantes. A produção de petróleo e fertilizantes afetada em mais de 60%. Então, o que significa? Caso perdure por mais de 24 dias, a gente pode começar a ter ruptura de fertilizante, tá? Estou falando no Brasil,
ok? Não estou falando nos Estados Unidos, vocês vão entender um pouquinho da onde que está uma certa lógica nisso. Então, a fragilidade da suposta trégua é o que? São os ataques de Israel, o Estreito de Hormuz fechado novamente, para quem não sabe, ele está fechado, voltou a ser fechado, e a ameaça do Irã de não ceder o enriquecimento de urânio. O Brasil, ele faz parte do BRICS, e ele está com 6 navios de ureia retidos, 11 cargueiros com matérias-primas, 5 navios de produtos agrícolas e 8 petroleiros. Então, significa que nós não estamos, você vê, nosso maior problema está sendo o fertilizante retido e os nossos navios que não estão chegando para poder entregar. Mas em termos de petroleiros, nós não estamos ainda com impacto, tá? Nós temos estoque em tendas que nós produzimos diesel, tá? Então, dependendo do estado, de que região do país, você pode ter sim falta por questões de distribuição, que seriam não a Petrobras, mas as terceiras encarregadas, e a terceira não vai comprar mais alto por um especulativo. Vocês estão vendo que o preço caiu simplesmente com uma notícia, para depois ele vender pelo preço menor, tá? Então ninguém vai pagar 114 o barril para vender por 68, 69, que é o que estava sendo colocado pela Petrobras. E um ponto importante, quando alguém compara com a Covid, não tem nada a ver. A Covid, simplesmente, eu tive um break de todos os processos, ou seja, eu diminuí consumo, diminuí tudo, tanto é que a própria poluição global, ela respirou, o planeta respirou. E eu não tive destruição das infraestruturas. O que eu estou tendo agora é uma destruição de infraestruturas do Golfo Pérsico. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre uma formação de preços para entender onde que está a parte especulativa. Quando eu falo preço, que é aquilo que eu falei lá, que vai para o meu cliente, antes eu tenho o meu fornecedor entrando para mim aqui. Onde que eu tenho na refeição comercial? Eu tenho o custo variável e o custo fixo. O que é o custo variável? Vocês já sabem, é tudo que envolve matéria-prima, quando eu comparo com uma indústria, tá? Que seria os alimentos, tudo que envolve a produção. E o custo fixo é a mão de obra, ou seja, aquela mão de obra que está destinada dentro daquela UAN. Vamos entender que eu tenho uma UAN, eu não estou falando, se falar um dark kitchen também pode ser utilizado a mesma lógica, mas eu tenho uma UAN e ela vai ter uma estrutura para sustentar essa WAN, tá? Então, só que dentro dessa WAN, que é o B, eu tenho o pessoal que é uma nutricionista, o cozinheiro, o auxiliar de limpeza, o auxiliar, a pessoa que fica lá preparando, tudo isso é um custo fixo. Ou seja, se eu estando lá produzindo ou não estando produzindo, a minha empresa tem que pagar essa pessoa, correto? Inclusive, ela paga o transporte também, ou seja, a ida, dependendo de onde tiver essa WAN, eu vou ter que ver transporte para a pessoa chegar, dependendo da localização. Entenda-se que essas fábricas, esses lugares, estão em lugares mais afastados, muitas das vezes, onde não tem restaurantes ou condição de alimentação por perto e conseguir chegar no tempo. Tudo isso vamos chamar de custo direto. Aí eu tenho o markup, que são despesas operacionais fixas e variáveis. A soma do A mais B, eu tenho o C, que é o preço, que é aquilo que entra. Então, o que significa isso, gente? Vamos lá. Eu tenho custo fixo, custo variável, custo direto. É aquilo que eu falei. Mão de obra operacional, que é nutricionista, tudo. Matéria-prima, todos os produtos que compõem uma URAM. Até aqui, todo mundo entendeu. Aqui está a área de compras, resumidamente, tá? Ela está aqui. Aí eu tenho, vamos imaginar, o markup. O que é o markup? É a margem sobre o custo, ou seja, vamos entender assim, que o meu lucro, que faz parte do markup, é um dos componentes, ele está acima do B, ou seja, ele não é, eu não estou falando de margem, eu poderia falar de margem, né, ou falar de markup. A diferença está na fórmula da divisão, por dentro e por fora, mas para o melhor entendimento eu estou usando o markup aqui. Então, quando eu falo markup, eu tenho o quê? Eu tenho as despesas operacionais fixas. O que é despesa operacional fixa? Administração, facility, locações, energia, link de dados, material de escritório, equipamento. Tudo isso aqui é aquilo que sustenta a WAN lá na base, lá onde está trabalhando. Ou seja, eu preciso ter uma área de RH para contratar e demitir, fazer os pagamentos, fazer tudo de quem está lá no B, ó, aquele custo fixo, certo? Eu preciso ter uma área de planejamento,
Ou uma área de compras, ó, o pessoal quer de compras, vocês estão aonde? Vocês estão aqui na despesa operacional fixa, tá? Ou seja, independente do que eu vender ou não vender, isso é fixo. O que isso significa? Que isso não se resolve de uma hora para outra, eu não consigo eliminar isso de uma hora para outra. Eu tenho um tempo para se poder trabalhar nisso. Então, um dos custos despesa muito alto que a gente tem, que as pessoas muitas vezes não veem, é exatamente a despesa operacional fixa. Aí eu tenho a despesa operacional variada, que é o quê? Comissões, taxas financeiras, imposto de venda, que é a parte de impostos, e aí, ó, a lucratividade, o lucro. Eu não vou comentar aqui sobre imposto, que entra no custo variável, que é o chamado imposto entrante, e na venda o imposto sainte, tá? Até porque vai ter alterações no IVA, e essas alterações ainda estão ocorrendo, tá? Também é outra incerteza que a gente ainda tem. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, na indústria automobilística, quem não sabe, o carro, o automóvel foi incluído no imposto do pecado, ele está junto com cigarro, bebida e carro. Ou seja, eles têm a maior tributação de todos eles, ou seja, quem gera emprego passa a ter uma tributação maior. Então, um carro, dependendo da potência térmica dele, que hoje vai de 36% a 42,4% de imposto, pode chegar a 57%, 58%, 59% ou 60%, dependendo também não só da potência térmica dele, mas de outros fatores que podem ser aplicados. Então, isto aqui, generalizando, compõe o quê? Despesa operacional mais custo é o preço de venda, para entender onde que entra a coisa. O custo variável, seus impactos em refeições coletivas. Vamos lá. Quando eu pego uma UAN, o custo variável, o que ele é? A indústria de transformação, matéria-prima, que é tudo aquilo que eu transformo em alimento. Ou seja, o impacto da guerra no Golfo, ele atinge a energia, quando eu falo do variável aqui, ele atinge a energia e atinge o que? O fertilizante. Por quê? O fertilizante ele tem um impacto direto, impacto violento em cima. Assim como também, logicamente, o transporte também tem, mas ele tem um impacto menor, tá? Que eu vou explicar aqui. Quando eu falo custo energético, eu estou falando de diesel, gás, querosene, nafta, plástico e outras. Vamos falar, o custo energético, ele é visível. Quando ele é visível, o que significa o seguinte? Todo mundo conhece. Então, se você perguntar qual que é o preço da gasolina, do diesel, da querosene, provavelmente todo mundo sabe. Tirando a gasolina de avião azul e o QAV, que é o querosene de aviação, o pessoal não sabe. Mas quando você fala diesel, todo mundo tem uma ideia, ou se for no Google lá, vai achar. Ele sabe quanto a isso, inclusive tem sites que controlam essa variação, está em 6,80, 6,20, a partir de quando que sobe, ou seja, e este caso energético, ele tem uma vantagem, ele tem impacto, ele é considerado como impacto nas eleições por ser visível. Por quê? Os custos energéticos, ele envolvem também gás, ele envolve gasolina, ou seja, tudo aquilo que afeta a parte de custo da operação para nós, que somos o consumidor final, né? Ou seja, aquela pessoa, você tem uma UAN, ela fornece a refeição dentro de uma indústria, e quem é alimentado é essa pessoa que tem esse impacto. Então, o governo, ele privilegia, logicamente, independente se for direita ou esquerda, e agora, num ano de eleição, esse é o grande problema que a gente está vivendo, ou seja, não é só uma eleição que já teria aumento de gastos do governo, tá? Ou seja, aumento da dívida pública. Nós temos também o fator guerra, que gera um impacto não previsto, ok? Então, o que significa? Hoje nós temos 76% do nosso PIB, que nem eu vou mostrar, ele está comprometido em gastos públicos, tá? Provavelmente ele vai bater 80, 81, ou seja, vai ter que se gastar mais para poder não ter esse impacto nos níveis, nos índices. O que significa isso? Os nossos contratos são baseados em índices e provavelmente os índices não vão ter aumentos. É isso, generalizando rapidamente o que a gente tem. O custo energético, ele é primeira e segunda instância, tá, gente? O que significa isso? Ele agrega no final, né? Ele tem pouco, ele agrega muito pouco no começo, tá? Mas ele agrega muito no final. Então, isso ele significa que na cadeia de formação de custo,
e não de preço, ele entra lá, entenda-se que o fornecedor de alimento, ele também tem a sua área de compras, que também tem a sua área de custos, e também tem sua área de pricing. Então, por isso que eu uso o termo primeira e segunda instância. Ele tem variabilidade de impactos, ou seja, ele impacta custo variável mais despesas administrativas variáveis, ou seja, aquelas despesas operacionais, ele tem um impacto. Mas ele não é linear dentro da área de refeições comerciais. Ele, dependendo do que você está adquirindo, ele pode ter impacto ou não. Se você está comprando um equipamento, se você está comprando, por exemplo, que eu falei, uma geladeira, o que é que seja, o percentual do transporte, ele é muito pequeno em relação ao preço do que você está comprando. Então, imagina que você está comprando um ativo, uma geladeira, por 150 mil. Obviamente, um aumento de 5%, 4% no custo do diesel, ele é insignificante 0,7578 no custo, não estou falando no preço, tá bom? E o que está acontecendo? O que o mercado está fazendo? Ele está simplesmente pegando o suposto aumento do diesel, e está jogando isso como uma forma de pressão, o que não pode ocorrer. Porque vamos entender, tudo que envolve a parte de energéticos, que envolve o transporte, o governo ele retirou o PIS/COFINS, os estados, com exceção do Rio, que ainda não fechou até ontem, tem a parte de 50% do ICMS, que vai ser retirado, isso até 31 de maio. Então, na teoria, nós não poderíamos ter esses aumentos que estão sendo atribuídos ao diesel, porque há uma absorção desses impostos, e o Brasil ele é entre parênteses, autossuficiente. 70% do diesel no Brasil é produzido aqui, 30% que vem de fora. Então, este impacto não se justifica. Poderíamos ter o impacto por racionalização, mas não direto, por, como eu disse aqui, naquela cadeia custo-preço, ele não é um impacto forte, pelo menos para o Brasil, mesmo ele tendo, ele é uma área muito grande, é um país imenso, todo o nosso transporte hoje ele é rodoviário, mas nós temos vantagens e temos desvantagens. Nós temos uma vantagem de ter uma empresa pública e não privada, que é a Petrobras. Nisso é uma vantagem. Então, o governo pode gerir esses gastos. Por exemplo, quando você fala da querosene de aviação, o QAV, o que a Petrobras está fazendo? Ela está fazendo o seguinte, ela vai aplicar 18, não 55 direto, 18% de reajuste, e a diferença ela vai dividir em 6 meses, aplicando 145% do CDI, o que isso vai resultar em 1,2% ao mês de juros simples e não de juros compostos, tá? Então isso já melhora para as companhias aéreas. Para quê? Para que não se tenha, aí sim, uma aplicação direta de 55% em cima de 35% de fator de custo. Tá? Então ele não é direto, mas ele vai ocorrer. Tá? E para quem não sabe, o QAV está sofrendo reajuste já há 2, 3 anos. Por isso que nós temos sérios problemas globais, não é só aqui no Brasil, com empresas aéreas que entram no negativo, entram em recuperação, porque os custos são muito altos. E entenda-se que o dólar também está nos ajudando. O nosso dólar ele está sendo mantido, a nossa moeda não está desvalorizada, pelo contrário, ela está conseguindo recuperação, que muitos não imaginavam isso há 4, 5, 6 meses atrás. Tudo depende também da eleição. Mas, por enquanto, uma coisa está compensando a outra. Eu tenho um decréscimo do dólar, sendo aquele que eu falei daquele 1%, 2%, e eu tenho provavelmente um aumento fracionado do energético. Cadeia de impostos, ou seja, o custo energético, ele entra ele não entra 100% no começo. E aqui eu tenho um órgão regulador e eu tenho impacto direto, eu sei qual é o meu impacto. E eu tenho o efeito dólar, que o dólar está um efeito menor porque ele está menor. Ele não é afetado por fertilizantes. Ao contrário, o fertilizante ele é afetado pelo transporte. Então, o que significa isso? E também que eu tenho planejamentos para poder aumentar, diminuir essa dependência de fora. Isso já é um planejamento, tá? Da gente poder fazer a industrialização aqui no Brasil.
Fertilizante, a coisa complica um pouco, a cadeia de impactos e o agronegócio e o PIB. Ele é invisível. O que significa o fertilizante é invisível? Ele é não demonstrado nos pacotes governamentais. Ninguém aqui consegue saber quanto custa o quilo da ureia, porque você não compra uma ureia, você compra um conjunto, né, que faz parte de um fertilizante para cada tipo de produção de solo que você tem, é muito específico, tá? Então, ele é quarta e quinta instância na produção, ou seja, ele agrega desde o início. Qual que é o problema do fertilizante? Ele entra quando ainda não tem nem o produto. Pra você ter uma ideia, não nasceu nada. Você não plantou nada, tu tem que estar fazendo. E qual que é o problema? Você tem que fazer isso muito antes. Isso envolve o quê? Você tem que comprar fertilizante, aplicar enquanto uma produção está tendo a colheita, para que a próxima produção você esteja um índice igual ao que foi produzido. Ou seja, ele tem um ciclo lento, que envolve o quê? Financiamentos. Aí você fala, taxa de juros, Selic, olha o problema. Nós estávamos esperando uma diminuição da Selic, se lembra, para 14,3, 14,2. Se isso continuar, provavelmente nós não vamos ter diminuição da Selic, por quê? Qual que é o objetivo da taxa de juros no Brasil? O objetivo da taxa de juros no Brasil é segurar a inflação. Quando você aumenta os juros, você segura o consumo, ok? Então, se você diminuir a taxa de juros, você vai aumentar o consumo. O governo de direita, agora não vou entrar em nada político, tá bom? Os governos de direita, normalmente, eles diminuem as taxas de juro. E os governos de esquerda aumentam a taxa de juros. Isso é comum, não é só no Brasil, tá? Porque um é social e o outro é produção. Se você pegar os nossos governos de direita, eles estavam com taxa de juros de 3%, 4%. Quando muda, ele sobe. Por quê? Quando você tem um fator social, você diminui produção e você tem que fazer a parte da distribuição social. Você faz como? Com arrecadação. Só que essa arrecadação teria que ter corte em despesa, mas fica difícil você cortar despesa uma vez que você está distribuindo. Então, isto na parte de fertilizante é um problema porque tem um fator juros. Ele é afetado, como eu disse, por custos energéticos, ele é afetado por uma cadeia de impostos, que no IVA, na mudança, não teve nenhum alívio para o fertilizante. O dólar, se o dólar aumentar, ele tem impacto direto, ele não tem planejamento de produção local. Os fatores climáticos que todo mundo fala, eles são pontuais por região, previsíveis e ou por commodity. Então, ou seja, ele não é isso. Agora, o principal para todo mundo entender aqui, ó, os Estados Unidos não vai ter impacto por fertilizante, tá bom? O Brasil só tem 56 dias de full application, ou seja, e os Estados Unidos têm um estoque para 15 dias. Ou seja, nós vamos ter impactos a longo prazo se essa situação não se resolver. Por quê? Você pode ter fertilizante? Pode, mas os custos estão aumentando. Entenda que quem nos fornece fertilizantes, Irã, Ucrânia e Rússia. Os três estão em guerra. Ok, nós temos uma zona de guerra muito forte aí. E o status atual? Vamos falar dos macro cenários para o pessoal entender um pouquinho mais. Eu resolvi colocar aqui do lado esquerdo, para vocês verem como é que o Brasil está. Não sei se vocês sabem. O que eu fiz? Eu peguei o salário mínimo de cada país e usei o dólar, separei pelo dólar. Usei o dólar de 5,198, tá? O que significa? O Brasil, na teoria, ele só ganha de Cuba e Venezuela, porque no restante, praticamente, ele perde para todos os países. Se vocês olharem, nós estamos com 295. Se você pegar aqui o Uruguai, 648. Até mesmo o Peru, 330. Equador, 482. Colômbia, 446. O Chile, 597. A Argentina, obviamente, se perde porque ela tem aquela parte da deflação do dólar, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a coisa complica. Quando você fala o México, que é nosso principal concorrente em termos de produção industrial, ele está com 533. Então, a gente tem o quê? Um salário baixo. E o que significa este impacto dessa guerra? Quando você olha para a tabela aqui de Brasil, dados e projeções, o que nós temos de impactos aqui? 2026, como é que a gente estava previsto o anterior e como é que a gente está o atual, ou seja, 3 meses depois, as mudanças que teve. E para 2027. O IPCA,
tem aquele índice que a gente estava com 3,8, já se está prevendo 4,5 para o final do ano. O IGPM de 3 para 4,8. O que significa isso? Uma inflação interna. A taxa de juros, que a gente imaginava chegar em 12,25, já estamos imaginando 13, ou algo mais sério, porque se você tem um aumento do IPCA e do IGPM, você vai ter que segurar a taxa de juros, você não vai poder fazer o contrário, porque senão você tem o efeito inflacionário. E outro problema, se você hoje baixar a taxa de juros, em detrimento do que os outros países estão fazendo, você tira a vinda daquele capital de fora. Não é um capital bom, mas ele vem. E com esse capital bom eu consigo segurar o dólar, ou seja, taxa Selic alta, eu seguro o dólar, sempre aquilo que eu falei, se eu baixar, o dólar aumenta. Porque o quê? É a busca por ativos. Hoje o pessoal está indo aonde? Em ouro, prata, tá? Ele não está indo em dólar. Porque eu tenho uma opção no Brasil chamada aplicação, que ela é alta. Que país que te paga hoje 14,75 atualmente, num país que tem garantias? Porque você só vai achar taxas hoje maiores ou em país em guerra ou na Turquia, que é 0,25 acima do nosso, tá? Finanças públicas, olha o problema aí. Eu estava imaginando 3,9, eu vou bater 4,9. Por que eu estou tendo esse crescimento? Sabe aqueles pacotes lá que eu vou ter que conter, né? Isso aí, que eu tenho que prover, imaginando que essa guerra possa continuar, isso vai me causar um aumento de gasto público. Não estou nem falando na eleição ainda, porque os fatores de eleição você começa a contar a partir de junho, julho, não agora, tá? Então, o que a gente tem? Um mercado que está indo por uma reduflação, ou seja, ele está diminuindo a quantidade do que está vendendo para o consumidor final. Você vê isso em papel higiênico, você vê isso em azeite, ou seja, tinha 500 gramas, agora é 450, tinha 350, agora é 300. Então, você está tendo essa diminuição. Por que isso? Porque o poder de consumo está diretamente afetado a curto prazo. Nós temos o pior cenário: salários baixos, ok? Taxa de juros altos e inflação se acometendo, tá? Então, significa o seguinte: não dá para se aplicar esses aumentos de custo que se estão pedindo. Não tem margem para isso. 70% das famílias brasileiras estão sem crédito. Por isso que, numas medidas do governo, aplicar novamente, né, porque já fez isso, mas vai fazer novamente, aplicar uma forma de voltar a ter o crédito, porque com crédito as pessoas voltam a consumir. Se as pessoas não consumirem, todo o ciclo você para. O fertilizante, o que ocorre? Voltando aqui para explicar como é que ele funciona. Ele representa um custo muito alto e ele tem que ser colocado lá no começo. Como ele é no começo e uma produção leva de 3 meses, 6, 1 ano, ele vem através de quê? De financiamentos. Financiamentos, o que significa? O juro está alto, eu estou pagando 14,75 ao ano. Então, se eu financiar em 2 anos, são 28, 30%. Gente, eu não tenho isso de margem. Então, a conta não fecha, tá? Esse é um grande problema que a gente tem com o aumento. Lembre-se que Estados Unidos não depende de fertilizantes, ele tem estoques altos e ele consegue ter essa variação de produção. Nós nunca temos, você tem uma ideia, tudo que eu estou falando é o que compõe o fertilizante, dependendo de cada produto. Nós não temos estoques disso aqui. Nós produzimos conforme precisa. Nós não temos nada que possa falar, olha, eu tenho 1 ano aqui dos componentes estocados. Nós não temos. Pelo contrário, eu estou aumentando produção. Se eu estou aumentando produção, eu preciso de mais fertilizante. Se eu não tiver mais fertilizante, eu vou ter que diminuir produção. Tudo bem, eu tenho 1 ano ainda. Só para você terem uma ideia, o cálculo da Embrapa é o seguinte: eu consigo manter essa produção mais ou menos por 1 ano, sem colocar fertilizante. Só que depois disso, os meus custos aumentam 20%, 30%, 40%, porque vai ter o quê? Queda de produção. É a lei da oferta e da procura. Caiu queda, eu aumento. Então, está aqui. O Brasil, ele importa, ele é o maior importador do planeta de fertilizantes, só para vocês terem uma ideia, tá? E nós não temos nenhuma medida econômica, tributária, que possa beneficiar isso. Pelo contrário, nós temos uma alta tributação na importação de fertilizantes, tá? Então, a conta realmente não fecha. E se vocês verem isso, como eu já tinha falado,
Isso é uma coisa que está sendo alertada pela Embrapa, pela Exalc, por os órgãos, né, que a gente tem hoje, universidades, pesquisas brilhantes, mesmo com falta de verba, já alertam que isso seria um problema. Ou seja, como é que nós podemos ser o maior produtor global se nós não temos a matéria-prima? E nós não temos nenhum incentivo, nós não temos nada aqui no Brasil. Então, isso é um problema. Nós não temos por quê? Porque nós temos uns problemas ambientais que nos impedem de produzir alguns desses itens. Então, quem que produz eles? São quem? Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. O Canadá também é um grande produtor. Produz bem, mas não em condições de nos atender, e o Canadá o preço é muito mais alto. Por quê? Ele utiliza medidas ambientais. Essas medidas ambientais fazem com que os produtos fertilizantes vindos do Canadá sejam 30, 20, 30% mais caros. Por isso que quando compete com o mercado europeu e compete com Estados Unidos, o Brasil leva vantagem. Porque o produtor da França, ele tem o produto dele mais caro, devido a fatores que envolvem meio ambiente. Ou seja, o Brasil preserva o meio ambiente dele, mas ele compra de lugares que não preservam, teoricamente, o meio ambiente. Isso gera o efeito de impactos direto, tá bom? Aqui são os maiores produtores. Como eu disse, você está vendo aqui, a China, ela não precisa se preocupar. Ela produz, ela se precaveu para isso. Ela se precaveu com carros elétricos, caminhões elétricos, ela tem uma malha viária maior, ou seja, ela fez uma lição de casa, que infelizmente nós não fizemos, tá? Os Estados Unidos, como eu disse, ele é o quinto maior produtor, ele produz 4,1 bilhões. Com os acordos que ele tem com o Canadá, ele tem o suficiente para a produção dele para 15 meses. Nós temos para 56 dias da data de hoje, tá bom? Amanhã é 55, para não esquecer. Aí, o que significa isso? Vamos falar agora dos pacotes do governo, né, para atenuar isso, tá? Quando a gente fala de pacotes do governo, a gente está falando de medidas que envolvem eleições, ou seja, renegociação de dívidas, que é o que a gente falou agora, que é um dos pacotes que o governo vai fazer, para poder o quê? Aumentar o consumo, que as pessoas voltem a consumir. Porque o problema do governo não é o consumo, o problema é que isso está refletindo nas pesquisas do governo, na negatividade, ou seja, a pessoa fica sem dinheiro, ela fala, estou devendo no mercado, não consigo, é culpa do governo. E aí o que acontece? Isso afeta impactos eleitoreiros. E por sua vez, o que o governo faz? Ao invés de conseguir, redução de despesas para que possa investir em sistemas que gerem emprego, educação, cultura, ele está indo nos bancos, os bancos perdoam as dívidas, por sua vez precisam de uma taxa de juros alta para poder recuperar o que ele vai perdoar, e ele perdoa porque, você tem uma ideia, hoje, ao ano, está em torno de 44%, 48%, se você financiar um carro, 30%, 35%, dependendo do seu perfil. Então, você imagina, você financia um carro, em 4 anos você pagou outro, tá? Porque tem os juros colocados. E quando você fala cartão de crédito, nós estamos falando de quase 200% ao ano, se você deixar no rotativo. Isso significa, não tem, como eu falei, o salário. Nós somos o menor salário da América, proporcionalmente, tirando Cuba, Venezuela e o impacto da Argentina, nós somos o pior. Então, como é que você pode ter o pior salário, a maior taxa de juros, a maior dívida pública, e você tem um cenário de que você diminuiu a empregabilidade? Na realidade, talvez a empregabilidade é porque as pessoas estão indo para o MEI, porque não conseguem sobreviver com aquele salário, acaba virando Uber entregas, acaba virando Mercado Livre entregas, acaba fazendo outras atividades para poder conseguir complementar esse salário, né? Para poder conseguir sobreviver. Então, isto não estou criticando governos, não estou falando, apenas dizendo índices o que afeta, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, os fornecedores nossos, nós estamos falando aí de, por exemplo, eu vou falar de um índice. A pessoa vem pedindo 10%, 15% de aumento. Que em base em que ele está pedindo isso? Se eu pegar o IPCA, se eu pegar IGPM, se eu pegar índices da cesta básica, nada foi alterado ainda. Então, não se justifica, eu não tenho como absorver, porque se eu absorver esse impacto, eu não consigo repassar depois.
Não é assim. Lembra que eu falei, né? Custo, preço, custo, preço, custo, preço. Entendeu? O que essa especulação está fazendo? Eu estou aplicando. Você falou de bandeja, alguém até comentou, né? Sobre a parte de bandeja que eles estão aplicando. Gente, não tem motivo algum de falar isso, porque o aço não foi afetado. O transporte para isso não foi afetado. Da onde que foi tirado esse especulativo de aumento? Então, é agora um momento crucial, porque se nós cedermos como compradores, o que acontece? Nós somos responsáveis pelo parte de quê? De custos ali. Se eu aumentar o custo, não quer dizer que no pessoal do pricing, se lembra que eu montei, por que eu montei? Pricing, o markup, custos diretos, que é o custos variáveis que compõem, ou seja, se eu absorver isso agora, eu não tenho como chegar para o meu cliente e falar, olha, eu paguei 20% a mais na bandeja, eu paguei 150% a mais nisso, 80% a mais nisso, agora eu quero um aumento. Mas você pagou porque você quis. Eu não vou pagar. É a resposta que você vai ter, na maioria dos casos. Porque ainda é muito no começo. Nós ainda não temos nenhum impacto. Nós não temos nada que chegou com aumento ainda no Brasil. Isso é certeza, tá? Então, o que é esse aumento especulativo? É imaginando que o que vai chegar com um aumento daqui a 5 meses, 4 meses. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou aumentar agora, para poder ganhar. Ou seja, eu aplico esse aumento aonde? No meu preço, sem que o meu custo tenha aumentado. Não sei se vocês entenderam por que eu falei de custo e preço. Quem hoje está pedindo reajuste, ele está aumentando o pricing lá no markup, ele está jogando lucratividade, mas ele não está tendo correspondente em custo. Então, isso significa uma margem, o markup dele é aumentado. O markup que de 15, 20, ele está botando 40%, 60%, e, obviamente, segurando o custeio, o custo. O cara é bom, só que eles são bons na área comercial, entendeu? Então, o comprador, ele tem a responsabilidade nesse momento, assim como um pai de família, de segurar a dívida, de segurar gasto, né? Também segurar esses aumentos. Lembre-se, você aceita, você tem um problema. Hoje, nada justifica um aumento. Tem que ficar claro isso daí. Ainda não é muito cedo, nós estamos falando de 34 dias da guerra, tá? Entenda-se que um navio desses leva 30, 60 dias para chegar. Então, como é que pode ter aumento se o que estava lá, se não tivesse a guerra, ainda não tinha chegado? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, quando você vê as medidas do governo, chamado pacote de bondades, ele tem qual finalidade? Renegociação de dívidas, gás e luz e combustíveis. Se lembra que eu falei que é o visível? Ele não está atacando o invisível. O invisível, o que significa? É o longo prazo, é aquilo que nos vai afetar na cadeia alimentar, mas ainda não está afetando, ok? Então tem que se tomar esse cuidado com o que está sendo colocado e como está sendo colocado, tá? Então, é isso que eu acho que todo mundo aqui tem que tomar esse cuidado. Eu vou até falar uma coisa aqui da Embrapa, né? Eu tenho contatos com a Embrapa e eu estava conversando no domingo com um amigo meu que trabalha lá. Ele falou que qual a pergunta que ele tendo, que ele recebe a cada 5 minutos? A pessoa chega para ele e pergunta: olha, eu tenho fertilizante para vender, para comprar. Eu busco um financiamento e compro um alto estoque e ponho para mim, ou eu espero para ver o que acontece? Por quê? Se ele for comprar um alto estoque, ele está garantindo o preço, tudo bem? Só que ele vai ter que financiar isso, financiar com 14,75% de juros, ok? Então você imagina que ele está aumentando 14,75% o preço que ele está pagando. Ele vai ter que absorver isso. Então, se os preços não aumentarem, não tiverem impacto, ele vai ter o quê? Um prejuízo, porque ele não vai conseguir jogar aquilo, se lembra? No custo e jogar em pricing. Então, o mercado agora é de espera, não é um mercado de agir, de sair comprando tudo, ou seja, não é uma especulação, porque muitos também querem fazer especulação. Eles querem comprar fertilizantes, esperar aumentar para poder vender mais caro e ter lucro.
Só que ninguém garante que isso vai aumentar, ninguém garante o que vai ocorrer com a guerra. Lembre-se que aquilo que eu falei, qual a forma de você atingir a China? A China você atinge aonde? Na soja, no milho, Brasil, porque é o que tem alimentação de proteína. O chinês, apesar dele ter gado confinado, que o Brasil já está começando a ter agora, em Mato Grosso, nós temos, eles têm a parte de suinocultura, que é muito forte, proteína, ela é confinada por causa do espaço. Ele utiliza o quê? Proteína, essa proteína que gera, ela precisa de soja e milho. O que acontece? A nossa soja e milho é mais barata que a soja americana. Para eles poderem fornecer para a China, que também compra deles, eles têm que baixar o preço. E a soja subdizia 26 categorias de produtos nos Estados Unidos, incluindo laranja. Que isso resulta? Se os Estados Unidos conseguirem esticar essa corda por mais tempo, ele sabe que o Brasil vai ter que pagar mais caro por onde? Pelo fertilizante. E daqui a um ano vai ter impacto. Não agora, daqui a meio ano, 1 ano, 2 anos e tem impacto. Com isso, o meu preço aumenta. Meu preço aumenta, o dele fica menor. Ele pode aumentar o preço ou usar isso como uma forma de impacto contra a China, tá? Então, eu procurei ser sucinto, ser rápido, breve, até porque vai ter perguntas, né? A gente queria ver até a colocação das demais pessoas, né? Para poder ver o que a gente, né? Como é que a gente procede em relação a isto. Maravilha, Antônio. Que legal, que bacana. Quanta informação, quanto conhecimento, quanta vivência de tudo isso, né? Deixa eu esticar até o Rio de Janeiro com a Cristina, porque carioca você sabe que não tem muita dificuldade, né? Carioca é bem tranquilo com relação a isso também. Então, Sim. pode ter certeza que ela deve estar tranquilíssima lá, né, Cristina? Cadê ela? Ó, não tô nem achando ela aqui. Tá Ô, aqui. Cris. Oi, já me achou? Achou? Não, lá. Ó, olha a leveza da pessoa, veja se ela está preocupada com o petróleo, veja se ela está preocupada. Ela não tem nem ruga, ela não tem nada, ela está de boaça. Eu tô Aí já tomando fica café antes tudo. que acabe. Eu tô tomando café antes que acabe o café nesse país, então eu tô aproveitando. Cris, Bom Bom dia dia. ainda, né? Bom Bom dia. dia, Antônio, bom dia, Luiz, bom dia, meus amigos aí de todas as partes do Brasil. Que manhã enriquecedora, né? Mas também, diferente do que o Luiz falou, as rugas estão aqui, aqui está maquiado, então não dá para ver, Luiz. Imagina, imagina. Então, Antônio, eu fiquei te ouvindo falar aí com bastante atenção. Eu já tenho vivido algumas situações referentes ao que está se descortinando nesse cenário, mas eu tenho uma pergunta junto com uma colocação, porque o nosso serviço, o nosso segmento, ele é muito dinâmico, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos tratando dos contratos atuais, existe o nosso comercial fechando contratos futuros. É o pricing, é aquilo que eu falei, é o pricing. Exatamente, né? E aí, a minha pergunta é, né, qual deveria ser, ou você acha que o nosso departamento comercial, frente a tudo isso que nós estamos vivenciando, que não vai acabar agora, ele deve ter um foco diferenciado? É preciso um novo comportamento, né? Quais seriam os pontos críticos aí que valeria a pena? Porque o agora nós temos que resolver. Mas existe o que está acontecendo. Eu estou falando da realidade, inclusive da minha empresa. Novos contratos acontecem. No meu caso, eles são contratos públicos regidos por termos de referência. E eu embarro muito com isso aqui. Eu bato muito de frente. Por quê? Porque é um contrato fechado onde você tem que usar, às vezes, determinada marca, determinado produto. E aí, o fornecedor, conforme você disse, ele aproveita-se dessa situação, ele coloca o preço que ele quer. Por exemplo, na prática, o que que eu já estou vivendo aqui? Eu tenho um fornecedor de arroz que ele disse que não vai conseguir me entregar arroz agora, porque ele está com a falta do produto, ele precisa verificar o preço para poder me entregar. Então, para que não haja uma quebra, uma insegurança alimentar, né? Você acha que o nosso departamento comercial deveria ter um novo foco? E o que você acha importante? Se sim, o que eles deveriam fazer? Qual a sua sugestão? Bom, vamos lá, vamos falar, por isso que eu fiz a apresentação, vocês entenderam, eu não falei só custo, eu falei pricing, porque o comprador precisa entender o pricing, porque nós temos também uma área comercial que não usa custo, ela usa pricing, certo? Tudo aquilo que a gente vende
está baseado em quê? Em pricing, não no teu, certo? Então, o que você tem de condição nessa situação? Você falou agora do arroz. Se você for pesquisar o arroz, foi o ano que a gente mais teve produção no Brasil. Olha que loucura. O que tem a ver uma guerra lá, onde nenhum daqueles países exporta arroz para a gente, ok? Não tem nada a ver. O problema dos preços referenciais, que é o que a gente fala, é a mesma coisa que acontece com contratos públicos, com licitações públicas, onde a pessoa, como se diz, quem ganha um edital é quem escreve o edital. Então ele coloca aquilo que há, vamos supor, as melhores condições, marca, fabricante, mas sem colocar a marca, tá? Estou falando do órgão público. Para o órgão privado, isso não impede. Pode-se, num contrato minutado, você pode colocar, eu quero categoria tal, quero isso, quero aquilo. Isso se torna um problema porque momentos de crise você tem que caminhar no mercado para buscar oportunidades melhores. E pode ser que aquele determinado fabricante, por um dado momento, ele tenha impactos. Vamos falar? E aí entra aqueles fatores climáticos. Eu tenho um problema de chuva, de estiagem num lugar onde justamente está este fornecedor, onde ele é absorvido por isso e tem um impacto. Mas voltando à tua pergunta, que eu entendi, o que está agora é uma coisa. Aí, só que nós temos uma área comercial, fomenta para mandar proposta. Até porque se ela mandar, o concorrente vai mandar. Aí você fala, ela vai mandar falando o seguinte, poxa, eu pego o meu preço. Como é que funciona? Eu pego, vamos imaginar um momento bom, como estava um ano atrás. Eu vou na minha área de compras, pego os meus custos, lembra aquela formato que eu falei? Custo A mais B, que eles sabem, e aí ele faz o pricing em cima do que tem dos markups. Então ele pegou aquela variabilidade. O que o cenário está demonstrando, que a gente está verificando? Existem duas formas de você causar aumento, tá? Um deles é oferta e demanda. Você supostamente tira o produto do mercado ou diminui a oferta, os distribuidores seguram, para que com isso consigam aumentar o preço, aplicar o reajuste. Na realidade não é reajuste, porque ele não teve impacto de preço, tá? Então, o que ocorre hoje com a área comercial que tá fomentando propostas? Ela tem que tomar um certo cuidado, e o que eu recomendaria? Esperaria um pouco, alguns dias a mais, tá? Entenda-se que este esticar de corda que está sendo causado, por que você acha que o outro dá 5 dias, dá mais 15, dá mais 20? Ele está esticando a corda para que ela quebre em algum lugar. É isso que ele está fazendo, tá? Então, o que significa? Quem conseguir manter essa corda por mais tempo, por exemplo, hoje, uma área de compras. Vocês, compradores, vocês vão cotar hoje um frete novo no mercado? Vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer. Você vai cotar, você sabe que o teu fornecedor vai colocar o que nesse frete? Instabilidade. Ou seja, aquele preço que eu tinha há 10 dias atrás, eu não vou ter hoje. Não sei se está todo mundo entendendo, por isso que eu fiz, você lembra no slide? Eu fiz aquela cadeia, aquele círculo, tá? Então, hoje é o pior momento para se fechar um negócio, para se fazer um bid, seja o que for, tá? Você pode aproveitar esse momento para fazer RFI, desenvolver, ver fornecedores, ver como é que está o mercado, extrair. Mas, nesses próximos 3, 4, 5 dias, que é onde a corda está esticando, depois ela não estica mais, tá? Ele se vai tentar. Então, vamos imaginar que você precisa de um frete, tá, Cris? Do Rio para São Paulo, um novo frete, entregas diárias. Se você fechar ele hoje, com certeza as propostas que você estará recebendo estarão tendo um custo inflacionado indevido, desproporcional, que não está ocorrendo. Até porque o governo está entrando com ICMS e está entrando com fiscalização. Então, não tem como ter essa aplicação. Mas nós estamos falando no ambiente privado. Se o comprador aceitar, está valendo. O comprador aceitou aquela cotação, firmou, deu ok. Daqui a uma semana você vai cotar com aquela transportadora 15% a menos, 10% a menos. Então, o que eu faço, o que eu peço,
entenda o que você está contratando, procure dar o foco agora, desde que não pare produção, essas coisas, mas em coisas que não têm esse afeto direto ao que envolve, porque o mercado ele está extremamente complexo, é o que você falou. A minha área de vendas, por exemplo, a tua área de vendas, a tua área comercial, como é que ela vai dar um pricing para um cliente se ela fica com medo? E se aumentar isso, aumentar aquilo? O que ela vai fazer? Ela vai aumentar, vai colocar um índice acima do que é o correto. Daqui a uma semana, a guerra realmente, a trégua, se pactua, se faz, e aqueles 800 e poucos navios que estão lá são liberados. Ok, nós vamos ter um tempo para chegar, teve um atraso de um mês, mas isso ainda está dentro dos nossos estoques dos reguladores. É triste você ver o comportamento do ser humano. É verdade, vamos falar agora aqui, tá? Que ele aproveita-se de momentos, isso é em remédios, os remédios aumentaram, quer dizer, não, parece que não tem limite a coisa. Ou seja, é o ganhar, ganhar, tá? Eu tenho, por exemplo, parentes que são donos de postos de gasolina. O que eles falaram para mim? Não teve nenhum aumento. O preço é o mesmo. Simplesmente é o que está ocorrendo. Mas, vai, o pessoal está aplicando. Eles não estão aplicando porque são postos grandes e tem fiscalização. Mas postos menores você aplica. Mas palavras deles, não tivemos nenhum aumento. Entendeu? Como é que eu vou aumentar 20% se eu não tive aumento? O Antônio e Cristina, uma coisa que é importante, né, Cris? Nosso segmento, a maioria dos contratos são anuais, Antônio. Então a gente, dos dois lados, como que eu inauguro um contrato novo hoje com preço e ao mesmo tempo, como que eu vou reajustar, sendo que os indicadores que são propostos no ano eleitoral não vai ser colocado na questão, não vai ser divulgado. E o meu cliente, ele olha para o indicador de mercado para poder aceitar um reajuste. Então, a gente olha para dentro, eu acho que o Fernando Weber, que está aqui também, o Walter, que está aqui, pode falar um pouco sobre isso. A inflação interna do departamento, ela se comporta de uma maneira, o mercado indicador de outra, porque até pelo fator eleitoral não vai ser divulgado muita coisa, né? Não vai tentar segurar isso. E aí como que eu faço, né? Eu fico refém para discutir com o meu cliente. Eu não tenho, isso eu estou falando no setor privado, porque acho que no setor público é edital, então é um pouco diferente. Eu estou errado, ou Weber, ou o próprio Walter? Deixa só complementar uma coisa, se você me permitir, Luiz, para Cris. O Pode que eu oriento os compradores? Fornecedor veio com aumento? Fala o seguinte, ok, me manda a planilha de custos reversa com comprovações de todo esse aumento. Eu quero que você me coloque a nota fiscal do que você comprou, todo o teu custo aberto para justificar. O cara veio com esse aumento de bandeja. Seguinte, me manda toda a tua cadeia de preços. Onde que aumentou? Quem são os teus fornecedores? Você vai me abrir o custo. Entendeu? É o que eu faço. É sério. Você não está falando que aumentou 20? É o cara do pricing, não veio lá? Cara do pricing, vai na tua área de compras, custo, pega lá o custo direto, porque você entende que despesa operacional fixa não aumentou para ninguém? Você concorda? A estrutura é a mesma, concorda, Fernando e Cris? É a mesma que a gente tem hoje, tá? O despesa operacional variável também não aumentou, ela só aumenta se aumentar meu custo, porque aí aumenta imposto, certo? Aumenta lucro proporcional. Então significa, você está me dizendo que o teu custo variável, que é o custo direto de uma fábrica, também não aumenta. As pessoas são as mesmas, não teve aumento de salário. Então, já entendi onde está o teu fator custo, meu amigo, que quer aumentar. Está onde? No teu custo variável, no teu CV? Por isso que eu fiz essa explicação. Você já vai direto no cara, o teu CV que está aumentando, não é isso? Então é o seguinte, me manda o custo aberto do teu CV para esse item, como eu comprava antes e por que ele está aumentando agora. E me dá cópia da nota, me dá tudo provando que teve esse aumento. É assim que eu faço. Acabou. Você tem uma ideia? Ficou tudo murcho. Faz isso. Legal. Cris ou Weber ou Walter, fique à vontade. Walter, fica à vontade aí, Vamos que lá. a minha fala, agradeço aí o Antônio, né? É desafiador, né? É desafiador. Aliás, compras sempre são desafios vividos a cada instante, a cada dia. E esse é mais um, né? Mais um. Só para finalizar, o Antônio falou da Covid, né? Do momento da Covid.
Eu até cheguei a um certo ponto a fazer um paralelo. Eu disse, gente, parece que a gente está entrando, parece, naqueles tempos em que você tinha a pandemia chegando e você ficava meio sem saber o que fazer. Lógico que guardado as devidas proporções. Mas eu acredito que a gente está um pouco mais experiente nisso e aí é partir para cima, né? Muito obrigada É, aí, Antônio. Obrigada, imagina. Luiz. Só terminar a última parte, Luiz, eu termino. Entenda-se que a área comercial, tá, gente? Nós somos compradores. Ela tem 5, 6 clientes no máximo, um vendedor. Tudo bem? O comprador, ele tem 80, 90 clientes internos, ele tem 300 fornecedores e compra mais de 5.000 itens. Ele não tem estrutura nenhuma de contratos, estrutura de pricing, ele não tem nada. Então, isto que pesa contra o comprador, a falta de estrutura. Não sei se você entende. E essa área de pricing, ela vem para cima sabendo, isso aqui não tem estrutura, alguém está querendo, tem que entregar o material de qualquer forma, tem que fazer isso. Então, não pensa, a área de pricing do outro lado sabe o que acontece, ele sabe o outro lado, tá? Ele sabe o momento que ele vai vir para cima. É mais ou menos isso, tá bom? Agora, cheguei, parei. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, Walter. Parabéns pela apresentação, viu, Antônio? Bem esclarecedora, né? Até pegando um gancho um pouco que o Fernando comentou sobre o aumento de bandeja, a gente também teve esse cenário aqui na Consuma, né? E aí o fornecedor até comentou, passou um percentual de reajuste para nós, falou, você não quer fazer um estoque, aproveitando que pode ser que aumente cada vez mais? Eu falei, a gente não tem inauguração, eu não tenho nada previsto, eu não vou comprar nada, cara. Eu não vou inflacionar o mercado, porque se ele jogar isso para todo mundo e todo mundo começar a efetuar a compra, desesperando que daqui a pouco vai aumentar, aí o mercado realmente vai aumentar dessa forma exponencial, né? A gente teve Exatamente. reajustes aqui também muito grandes de fornecedores de saco de lixo. Cara, eu vou buscar a alternativa A, B, C, D, E, mas eu não vou ceder esse aumento inicial que está sendo proposto. Então, essa é a métrica que a gente está utilizando aqui no nosso grupo, né? Sim, entenda-se que hoje é tudo especulativo. Eu garanto para você, 100% é especulativo. Eu fiz muito estudo sobre isso. Isso responde à própria pergunta da Marta, que é da Soluções também, uma empresa a nível Brasil, com muitos contratos aí. Ela fez aqui no chat uma pergunta relacionada a isso, sobre a especulação. Você já até respondeu um pouco antes aí. Deixa eu perguntar para o Weber lá se faz sentido isso, Weber. Essa dor é a Faz, mesma aí do Walter para você. faz muito sentido, né? Aqui, tirando a questão da roupa do boi, que a gente é algo realmente que está ali estourando os 350, né? Exato. Gente, Isso o é real. resto, Isso tem. esse é real, né? O resto é muita especulação. E o pessoal, e sabe o que me preocupa, Antônio e Luiz, e Walter e demais aí? É que a gente está entrando numa fase de eleições, definições de chapas eleitorais. Então vai começar mais especulações ainda, atrelada a uma Exato. guerra, sabe? Brasil, Copa do Mundo, daí vai vir especulações de consumo atrelado à Copa do Mundo e também, certo? E já começou, a gente já está fazendo estudos aqui também sobre o El Ninho no início do segundo semestre. Vai chover muito, Exatamente. muito no segundo semestre aqui na região Fator sul. climático. O Fator fator climático. climático vai ser impactante, sim, ó, de uma forma expressiva no segundo semestre. Então, se as especulações já estão ocorrendo dessa forma agora, imagina somando todos esses fatores aí. Eu estou achando que vai chegar fornecedor aqui dizendo que vai ter 100% de aumento no copo plástico aí, Walter. Deve ser totalmente, né? É a Eu, tempestade perfeita, é o que está tá louco. acontecendo. É o cenário que está ocorrendo e o principal é usar a mesma tática que está sendo usada com a gente, a tática do elástico. Entendeu? A- vai, vai segurando. O elástico vai abrindo, vai indo. Uma hora vai ceder. Que não seja a gente que ceda. Entendeu? Porque a gente sabe que vai vir coisas reais e graves aí para frente. Não sei se você entendeu. Que não é uma guerra lá em cima, que não tem nada a ver com aço, que não tem nada a ver com o boi, que nem você falou. A roupa do boi é real. Eu tenho índice, eu tenho onde olhar. Isso é real, é comprovado. Eu até ia falar sobre isso mesmo, né? Quando a gente fala das questões de energético, isso já está atrelado a soja, está atrelado a milho, seja pelo álcool, seja por, né, a forma de energia. Então, isso também, por outro lado, tem que atender de um lado, mas também pelo outro acaba voltando contra a gente nos itens que a gente consome, né, Antônio? Você tem visto isso também no milho e na soja? Tem esses dois pontos aí Não, bem. não, eu tenho contato direto com a Embrapa, você tem uma ideia, todo final de semana, até porque também é parente meu, tá? E não está ocorrendo ainda, tá? É especulativo Não. também, não está.
positivo, eu posso afirmar para você, não está ocorrendo. Até porque quando está ocorrendo, eu sei, eu converso com eles e neste momento, o que está ocorrendo? Só para vocês entenderem, os principais produtores estão aguardando. Por quê? Se alguém aplicar um reajuste agora, ele vai ter que dar um prazo de validade para esse preço. Não sei se você concorda. Como é que ele vai dar um prazo de validade com algo que ele não sabe o que vai ocorrer? Imagina que ele aplique um percentual X e daqui a um mês esse X não significa nada. Ele deu 6 meses de validade. Então, você entendeu o lado? Vai, em pessoas que pensam corretamente, não somente no momento, numa única venda, ele tem que pensar que tem uma continuidade nisso, tá? Mas hoje não está tendo, a resposta é não, tá? Uhum. Maravilha. O pessoal que está aqui com a gente na live, além, né, dos que a gente já, assim, o Walter está aqui com a gente, o Fernando, Cristina, o Fernando da Máxima gostaria de estar, mas se eu não me engano ele está numa inauguração também. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone e perguntar pro Antônio, porque a bola de cristal dele está ligada e está assim, certeira, vai ser assim, Vamos lá, mais perfeita. Fique à vontade. Alguém quer abrir o microfone para falar com o Antônio, perguntar alguma coisa? O Antônio, Além das perguntas, eu vou fazer fique à mais uma vontade, Paulo. pergunta, Luiz. Claro, Walter. Com seus mais de 40 anos de experiência, você acredita que essa crise que a gente está passando inicial, né? Ela pode ser uma das piores ou não? Não, não se justifica. Tá. Só para você ter uma ideia, em 40 anos de experiência eu vivi 18 crises. 18, tá? Eu vivi crise que a cotação era por hora. Você recebia uma cotação válida das 11h22 às 13h18. Sério, sem brincadeira, tá? Nós tínhamos inflação altíssima, tínhamos tudo. Essa crise que está hoje, não é a pior. Ela é especulativa. Ela não tem nada a ver com a gente, certo? Isso que a gente tem que entender. As anteriores tinha. Nós tínhamos FMI, dívida externa, rompimento, quebra de bolsa, certo? Ou seja, um escândalo do Banco Master, um escândalo financeiro, sim, tem a ver com a gente. Ele é real, tá? Mas isso não é nosso problema, se você for ver, não é o problema meu de compras. Eu não tenho nada a ver com aquele state, até porque, vamos falar a verdade, gente, só passa 20% do óleo bruto lá, e o Brasil só adquire 30%. Eu estou falando, vamos falar a verdade, eu estou falando em 8% total. Esses 8% que vêm só resulta em 0,76% de diesel. Da onde que pode ter esse aumento? A conta não fecha matematicamente, gente. Acontece que é um ano de eleição, o pessoal aproveita, né, para falar de greve, falar disso, mas não, a própria Petrobras foi também pega de surpresa, eu não estou defendendo ninguém, porque também não justifica, é isso que é o negócio. Peraí, gente, ele não é 100%, você está entendendo? Onde é o maior impacto, que eu citei agora aqui, real? Fertilizante, tá? Ok? O restante não, gente, não tem como. Nós somos o quinto maior produtor de petróleo do planeta. Estados Unidos produz 15 milhões de barris dia, mas ele consome 14,8. Nós produzimos 3,6 milhões de barris dia e nós só consumimos 2,3. Só para você ter uma ideia, a China já veio para a gente ontem querendo comprar e nós vamos vender para a China, para outros lugares. Isso é dia que eu estou falando, nossa capacidade produtiva. Gente, não faz sentido o Brasil ficar refém, né? Por causa de 0,67% de óleo diesel que é afetado por um negócio. Então, quer dizer, realmente é especulativo, totalmente especulativo. E os fornecedores se aproveitam, né? Se Aproveita. aproveitam e aí vem o pessoal do bovino, vem o pessoal da cadeia toda e começa esse estresse para a gente aqui internamente. O nosso comercial, a operação também cobra a gente, porque não precisa bater né, a meta do custo alimentar. Então a gente fica no bico de sinuca, né, meninos? Só para você ter uma Meninas. ideia, para quem não se lembra, nós tivemos um tsunami muito forte que atingiu o Japão, toda aquela parte da Ásia, tá? O que tem a ver o tsunami com o aumento da ervilha? Só para você ter uma ideia, naquela época eu trabalhava num lugar, a gente comprava ervilha. O fornecedor veio para mim com 42% de aumento porque teve um tsunami no Japão. Gente, é especulativo. O que acontece com isso, sabe? Se a gente não tomar cuidado, nós em compras, nós somos responsáveis pela chave do dinheiro da empresa de vocês.
entendeu? Então tem que ser real a coisa, comprovadamente. Tô falando um caso real. Eu até guardei o e-mail até hoje, eu guardei tudo, eu fiz um quadro. A próxima reunião eu vou mandar para vocês, vou riscar o nome da empresa. O cidadão pediu 42%, alegando, escreveu, por causa devido ao tsunami que atingiu o Pacífico. Tal. Gente, não estou falando de equipamentos eletrônicos, nada. Ele ervilha. Tá? E foi assim o Brasil, tá? Quando teve o problema do tsunami. Vieram com aumentos também. Lógico, aquilo durou o quê? Uma semana, duas. Tentaram. Quem pagou, pagou. É isso, né? Tem que tomar esse cuidado. Maravilha. Fernando, tem mais alguma? Walter, Cristina, mais alguma pergunta? Matheus que está aqui, Giovana da Nut Saúde, querem perguntar alguma coisa? Daniela, Priscila. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá? Nós estamos aqui brincando com a bola de cristal do Antônio, mas o que a gente puder discutir, né? A própria Andressa também. Respondendo a argumentação, a minha primeira resposta é não, a segunda é não, e a terceira é o seguinte: volta para a primeira e para a segunda. É isso que eu estou fazendo. Pronto. A resposta para a Maria Ângela? Entendeu, gente? Não. Excelente. Não, quer dizer, o que significa? Sabe aqueles 5 whys que você faz? É a mesma coisa. Está aumentando? Por que está aumentando? Por que está ocorrendo isso? Onde que isso te impacta? Cadê o negócio? Onde que está? E cadê as comprovações, entendeu? É como uma delação premiada, não adianta o cara falar lá, certo? Porque fulano fez isso, fez aquilo. Só tem validade se você mostrar as provas. Cadê a prova? Então me manda cópia da nota anterior, cópia da nota atual, e eu quero a nota com o mesmo volume, o volume maior ou superior. Não vem me dar uma nota com uma peça, você concorda? E o outro era 1.000. Pronto, a gente já sabe como as coisas funcionam, né? Então, é isso, gente. Nós somos pagos para isso e é a nossa função. Na casa de vocês aceitariam um aumento de 30%? É isso. Exatamente. Não, né, Antônio? Não, né? Né? É isso, gente. Não justifica, não tem Mas, motivo. não, maravilha, excelente. Excelente você nos ajudar aqui, nos auxiliar. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone aí? Fique à vontade. Se alguém quiser fazer a pergunta, pode fazer a pergunta para o Antônio aí. Caso Lógico que não, Antônio. lógico que o trabalho de compras vai dobrar, triplicar, tá, gente? Fiquem tranquilos É, quanto a isso. exatamente, não tenho dúvida disso. Gente, eu quero agradecer assim todos vocês que acompanharam aqui essa reunião e aqueles que vão assistir mais tarde, porque vai ficar gravada, o Júnior vai compartilhar. Esse é o intuito. A gente sabe que a gente tem um problema pela frente, fator externo, interno, Copa do Mundo, reforma tributária, NR1, enfim, tem tanta coisa, né? E tudo reflete na gente. Mas eu acho que quando a gente tem informações fidedignas, como a gente está vendo aqui, a gente tem estratégia, a gente tem conhecimento, a gente consegue sim dar um reporte dentro da organização e também para os fornecedores segurar um pouco os ânimos aí da turma toda que vem babando aí em cima da gente. Claro que a gente tem que estar atento a indicadores, como o Weber colocou, sobre um CPEA da vida aí, arroba do boi, não tem como fugir, mas nós vamos continuar aqui firmes e fortes, buscando, provavelmente agora no mês que vem nós vamos falar de proteína. A gente tem uma reunião agora também com o João, com o seu Rogério, para falar de compras conjuntas, compras em volumes aí de associados, ideias alternativas, né? Que a gente está discutindo aí para poder oferecer o melhor aí em termos para todos os associados, independentemente de grande, pequeno ou médio. Antônio, obrigado pelo teu Imagina. estudo, obrigado pela tua dedicação, mesmo nesse momento que você está aí com dificuldades, cuidando da tua esposa com questão de saúde, obrigado pelo teu apoio, tá? Claro que a gente queria estar junto, né? A gente lá em São Paulo, na sede da Berk junto, mas vamos continuar e muito em breve nós vamos voltar aqui falando novamente sobre o tema. Espero que a gente possa falar, olha, o canal está aberto, né? Olha, o dólar está equilibrado, já passou isso, passou aquilo. Igual quando foi, como a Cris comentou na pandemia, né, Cris? Foi mais ou menos assim que a gente começou a pandemia e quando a gente saiu, ufa, que alívio. Mas parece que... Verdade, verdade, verdade. Mas vai passar, Verdade. a gente precisa acreditar, né? É Sim. desafiador, como eu falei. Eu entrei aqui na fala, ouvindo o Antônio falar de pedir ao fornecedor comprovação. A gente já faz isso, né?
Na verdade, o aceitar o preço que ele coloca não é uma prática nossa, né? Mas, enfim, com informação precisa e adequada, você vai com muito mais expertise para negociar com muito mais equilíbrio, sabendo do que está falando, porque também não adianta você sentar numa mesa, negociar com o fornecedor, se você não conhece os índices, você não sabe do que você está falando e o que você está negociando. Então, eu vejo de uma forma assim bem produtiva, um tempo de qualidade muito bom, apesar de parecer que toma a nossa manhã, mas nos faz interagir com outros colegas que estão vivenciando a mesma realidade que nós, apesar de empresas diferentes, mas que nos dão vislumbre, às vezes, que no nosso mundo aqui a gente não consegue enxergar no dia a dia, Exatamente. na correria, né? É isso. Perfeito, Cris, perfeito. Deixa eu passar para o João antes da fala final do Antônio. João, você que está aí, foi bom, João, valeu a pena. Vamos deixar o nosso diretor aí representando o seu Rogério Mendes. Fala com a gente, seu João, você que é o cara que gosta da comunicação, você que gosta de estar diante das câmeras. Tá bem. Bom dia a todos, né? Como sempre, mais uma vez agradecendo ao Antônio, né, pela dedicação dele, pela dedicação, pela boa vontade que ele sempre tem para estar junto conosco aí, trazendo as avaliações dele, algo que, principalmente nesse momento delicado que o nosso mercado vem atravessando. Então, só queria agradecer a todos vocês, né, a Comissão e Diretoria de Suprimentos pela realização do evento. E é isso aí, um abração para todos. Obrigada, Ricardo. Maravilha, João. Obrigado, Antônio. Vamos lá, Antônio, por favor. Bom, eu só queria agradecer também, porque também é uma forma de dividir experiências, de passar o conhecimento e também de aprender. E se você for ver o problema que eu estou vivendo, o problema que a parte de impactos é o mesmo problema de cada um de vocês. Não é uma coisa que é só de um, tá? Ela tem essa parte geral. E eu procurei, para passar hoje, eu procurei voltar, não sei se entenderam, montar custo e montar pricing, para o comprador entender aonde que está essa cadeia de pedido de aumentos, onde que ela está entrando, entendeu? Para ele poder rebater e entender se isso procede ou não procede. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu tentei passar, espero ter conseguido, tá? Muito bem, foi excelente. Aí agora cabe cada um de nós fazer as nossas estratégias internas. Pessoal, muitíssimo obrigado. No próximo mês vamos falando sobre proteínas aí, vamos falar sobre boi, vamos falar sobre frango, vamos falar sobre outras tendências e continuar trabalhando forte, né, Antônio? Obrigado, Cris, obrigado, Fernando, Walter, todo o time da BEC aqui. Que bacana a gente poder estar junto aqui, não como concorrentes, mas unidos, né, os segmentos, todas as cadeias aqui de supply para tentar buscar uma alternativa para que todos nós possamos sobreviver. Obrigado a todos por essa manhã, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos aí, sucesso a todos. Obrigado, Antônio. Imagina, até mais. Tchau, tchau. Antônio pode voltar para a praia, tá, Antônio? Pode voltar para a praia, tomar um sol. Não, trabalho, tá bom? Até mais, gente. Sucesso, pessoal. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. João, Júnior, vamos continuar aqui com a gente, né? O pessoal vai continuar aqui, né? Ou a gente vai entrar no outro link, João? Sim, às 12 horas. Tá bom, obrigado. Valeu, tchau. Um abraço. Valeu, tchau.